Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa sexta-feira, né? Começando aí o final de semana e infelizmente o final de semana começa com um sentimento ruim após a derrota do Vasco e muita preocupação, né? Para a rodada seguinte. O Vasco enfrenta no final de semana a equipe do Goiás, confronto direto aí na luta contra o rebaixamento. Vasco se complicou muito com a derrota de ontem e se perder para o Goiás, a situação vai ficar praticamente irreversível de novo. Vai ficar muito difícil, o tempo está curto. O Vasco não pode de forma alguma perder para o Goiás. Tem que pelo menos empatar, mas o ideal é conseguir uma vitória para poder recuperar os pontos perdidos, né, no dia de ontem. A gente vai falar aqui dessa partida. O Vasco vai ter desfalque do Paulinho, né, para a partida contra a equipe do Goiás. Vamos escutar aqui o Ramon Dias, que promete mudanças, né, na equipe para esse jogo, e vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois da vinheta a gente começa, antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da 1xBet. E aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet. Tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama. E você utilizando o nosso código promocional, você ganha até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito lá na 1xBet, beleza? 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link tá no comentário fixado. Bom, vamos começar aqui, meus queridos, já olhando a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco ontem foi derrotado, né, pelo Internacional, deu tudo errado, 2-1, o Inter abriu 2-0, o Vasco tentou na base do abafa ali o empate, quase conseguiu, né, o empate na parte final, mas é uma derrota que, enfim, complica demais a situação do Vasco na tabela. O Vasco nesse momento é o 18º colocado, o Santos venceu, é o primeiro fora, abriu 3 pontos para o Vasco. Enfim, uma rodada que foi uma tragédia completa, né? Uma tragédia completa. Vamos dar uma passada aqui nos resultados. A rodada começou até boa pra gente na quarta-feira, com o Fluminense vencendo o Goiás por 5-3, Bragantino 1, Atlético 2, Atlético Paranaense 3, América 2, Palmeiras 5-0 no São Paulo, Cruzeiro 3-0 no Bahia, Grêmio 3-2 no Flamengo, o Corinthians venceu o Cuiabá por 1-0, e aí ontem o Vasco foi derrotado pelo Internacional por 2-1, e o Santos venceu o Curitiba por 2-1, complicando demais a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. A tabela está aparecendo aí na sua tela. Vamos lá. O Internacional, 11º colocado, chegou aos 38 pontos. Já abriu 8 pontos do Vasco, né? O Vasco não vai alcançar o Internacional no campeonato. O Cuiabá tem 37 pontos, é o 12º. O Cruzeiro tem 37, é o 13º. O Corinthians tem 36, é o 14º. O Bahia tem 34, é o 15º. O Santos, 33, é o 16º. O Goiás, nosso próximo adversário, 31 pontos, é o 17º. O Vasco chegou a 30, aliás, permaneceu, né, nos 30 pontos ali, é o 18º. O Curitiba tem 20, a América tem 19. Então você pode ver que o recorte ali, ó, já complicou pra gente, né? O Vasco precisa de pelo menos 2 rodadas para alcançar o Bahia, que é o 15º colocado. O Bahia já abriu 4 pontos pra gente. O Santos já abriu 3. Se o Goiás vencer a gente na próxima rodada, o Goiás, que é o primeiro time dentro, vai abrir 4 pontos. Então, assim, cara, o jogo de domingo é final de campeonato. É final de campeonato. Se o Vasco perder pro Goiás, o Vasco vai ficar numa situação praticamente irreversível, infelizmente. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos, né, dessa rodada 30 do Campeonato Brasileiro. A rodada começa amanhã, já com o jogo que interessa ao Vasco diretamente, que é o jogo do Bahia. O Bahia vai visitar o Palmeiras no Allianz Parque. A tendência é que o Palmeiras vença, né? E o Bahia permaneça ali nos 34 pontos. O América Mineiro pega o Grêmio, teremos Atlético Mineiro e Fluminense, Goiás e Vasco no domingo, 4 da tarde, Atlético Paranaense e São Paulo no domingo, 4 da tarde, Corinthians e Santos, né? Um clássico aí na Neoquímica Arena. Vamos ver se o Corinthians faz uma aí para Deus ver e vence o Santos, né? Segura o Santos. Internacional e Curitiba, Botafogo e Cuiabá. E aí, 2 jogos foram adiados, né? Flamengo e Bragantino, Fortaleza e Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro vai ficar sem jogar nessa rodada. Mas o Cruzeiro já tem aí 7 pontos a mais que a gente. Enfim, meus amigos, a derrota de ontem foi uma tragédia completa. O Vasco se complica demais no Campeonato Brasileiro
E agora, contra o Goiás, é final de campeonato. O Vasco que vai sem Paulinho e sem Eric Marcos, né? Paulinho e Eric Marcos foram expulsos ontem pelo juiz Luiz Flávio de Oliveira. Enfim, vamos escutar aqui o Ramon Dias. Ramon Dias falou sobre a partida de ontem e disse que o Vasco precisa ter mais tranquilidade, né, para poder sair dessa situação. Confira. Primeiro que sabíamos da importância do partido e de lo que hay en juego. Y el adversario que es realmente de jerarquía. Tuvimos un buen arranque nosotros los primeros 15, 20 minutos donde pudimos controlar, pudimos atacarlo, pudimos tener alguna situación. Después del gol ya se hizo todo mucho más difícil. No encontramos en el juego la precisión y eso nos costó muchísimo a lo largo del partido. La presión existe. Yo creo que tuvimos, como dije, un buen arranque y también tuvimos, creo, a pesar que íbamos en desventaja, en el segundo tiempo también tuvimos un buen arranque creando la situación. Por ahí no fuimos tan precisos en el juego, fue todo muy dinámico, muy desordenado. Pero seguramente esto lo tenemos que trabajar porque son instancias muy delicadas y tenemos que mantener un poquito más la tranquilidad para generar un poquito más de fútbol, que por momentos en el segundo tiempo, cuando arrancó el segundo tiempo, fue mucho ímpetu, fue muy agresivo el equipo, con muchas ganas de revertir la situación. Tuvimos una situación, también en el mejor momento nuestro, te hacen el gol ellos. Entonces son momentos que cuando jugás contra estos grandes equipos, tenés que mantener la calma, una ocasión que te hacen o que tenés vos, la tenés que convertir. Lo sufrimos porque encontramos un gran equipo, pero seguramente vamos, como dije siempre, vamos a luchar hasta el final. E ele também prometeu mudanças na equipe para o próximo jogo, né? Os resultados pararam de acontecer, então ele prometeu mudar o time para a partida contra o Goiás. Era que jugando pasé de media punta, que nos podía dar mucho más juego y que podamos llegar mucho más fácil al gol. Por momento hubo 30 minutos que realmente el equipo jugó muy bien y no tuvimos la concreción, y después en el momento justo ellos hicieron un gol y el equipo como que perdió el control, perdió también en lo táctico porque el adversario también jugaba y eso nos costó mucho. Seguramente en los próximos partidos nos replantearemos el equipo que va a jugar, porque necesitamos conseguir sí o sí los puntos. Es fundamental conseguir puntos en esta instancia para poder llegar hasta el final. Esse foi o Ramon Dias que devolveu a esperança, né, para o torcedor vascaíno, mas essa sequência de 4 jogos no Rio de Janeiro, que a gente imaginava que o Vasco poderia usar essa sequência, que o Vasco, quando vem para essa sequência, o Vasco estava num momento muito bom, né? E aí 4 jogos em sequência no Rio, a gente achou, pô, agora o Vasco vai conseguir os pontos ali para dar uma respirada no campeonato. Foi justamente o contrário, né? O Vasco conseguiu apenas 4 pontos nesses 4 jogos no Rio de Janeiro, apenas uma vitória, 2 derrotas e um empate. E sai desse momento, né, dessa sequência mais complicado do que entrou, infelizmente. Mas enfim, ainda não acabou. Domingo é final, vamos para cima do Goiás. Não pode perder de jeito nenhum. Tem que conseguir aí uma vitória contra o Goiás, mas pelo menos voltar com empate. Se perder lá, vai ser muito complicado. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes tem um recadinho da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, tem o link aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp deles. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma grana presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Tô indo nessa. Fui.